Esse pessoal tá na área aí. E aí, prof? Cadê a musiquinha? Hoje não tem musiquinha, né? Vamos dar uma dica rápida aqui para jogar duro. A galera chegando aí, né? É isso aí. Bacana. Você até já conhece o procedimento. Então você vai entrando aí, vai convidando seus amigos, né? Isso é importante. Legal, né? Professor, mas quando não tem a musiquinha não fica legal não. Vamos tentar fazer uma musiquinha no final, né? Tentar jogar duro aqui então. Já que você está pedindo a musiquinha, no final a gente tenta fazer. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Ai. Aí sim, né? Já que você... A gente vai tentar fazer no final a musiquinha então, beleza? Bacana, vai entrando aí, vai convidando seus amigos, né? Então, vamos lá, jogar duro aqui, tá certo? Sua aula de inquérito policial, revisão, já estou aqui, jogando duro demais, né? São tantas aulas aí no Periscope, né? Um trabalho que eu faço gratuitamente, de coração. E veja, não é porque eu faço gratuitamente que eu vou ensinar o básico, né? Aqui eu não trabalho com básico, eu vou para jogar duro, porque eu fico muito feliz quando eu recebo a informação, né? Igual hoje, encontrei com uma aluna, que é minha aluna do Periscope. Veja, ela só assistiu minhas aulas no Periscope e passou aí para o concurso do CFO da Polícia Militar do Distrito Federal. E veja, muito bacana, né? Me deu um abraço e eu gostei muito. Olha, na área aí, tá? Vamos seguir na área, joga duro demais, amo direito, né? Veja que o amo direito é um dos maiores IGs, né? Para dizer até o maior, né? Maior IG de informações jurídicas, né? Lá no Instagram. Então tem que seguir lá o Amo Direito, parceiro do Zuc, joga duro demais. E também no Periscope, né? Diversos professores, excelentes professores, sempre estão ministrando aulas lá no Amo Direito. Então tem que seguir lá, @Amo Direito. Bacana, é um pessoal que faz um trabalho muito sério e fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho do Amo Direito, né? Bacana, a gente tem uma parceria muito boa lá. É isso aí, né? Então você já está na área aí, vai jogar duro demais, isso é importante. Veja que chegou o meu conhecimento, né? Nós iremos, claro, aprofundar acerca desse fato que chegou ao meu conhecimento. Me parece que foi deferida uma liminar lá no concurso de Mato Grosso do Sul, né? O juiz entendendo aí que não é razoável a exigência da idade, né? Veja, com a mesma concepção do judiciário lá de Mato Grosso, né? Vamos aguardar então para verificar, né, como vai ocorrer o andamento desse concurso aí, beleza? Vamos continuar estudando, vamos aguardar. É isso aí. Boa noite, Alfazo Lu, todo mundo aí na área, né? Isso é importante. Vamos jogar duro, pessoal? Vamos jogar duro? Depois a gente fala de concurso, né? Veja, você tem que correr, né? Veja, se trocar a data do concurso de delegado de Mato Grosso do Sul, nós iremos também trocar a data do nosso aulão. O aulão delegado Mato Grosso do Sul tem que correr lá no site. Semana que vem vai ocorrer a alteração do lote. Aí você tem que correr lá, né? Vai fazer concurso para delegado, tem que fazer o nosso aulão adelante. Joga duro demais, né? Pegada forte. Você tem que ir lá e fazer a sua inscrição no www.adelante.net.br. Nós iremos também fazer um aulão para agente escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Vai jogar duro. Veja, português vai mandar nos dois concursos. Eu tenho lá a professora Flávia Rita, né? Tanto a professora Flávia Rita vai atuar no aulão Adelante Delegado de Mato Grosso do Sul, como também vai atuar no aulão Adelante Agente Escrivão, né? Coloquei ela lá porque são 15 questões, né? Eu não posso perder as 15. Tá certo? E a professora referencial no Brasil vai compor isso, top lá de BH, vai compor o aulão Adelante. Professor, como é que eu faço para fazer a inscrição no aulão Adelante? No site www.adelante.net.br www.adelante.net.br, beleza? E também lá nós estamos também vendendo o aulão, inscrições abertas, né, melhor dizendo, para o aulão Adelante Delegado Mato Grosso também. Legal? Isso. Flávia Rita nos dois aulões, Mato Grosso do Sul, tá certo? Para delegado e Mato Grosso do Sul para agente.
Beleza? Vamos jogar duro, porque eu adoro jogar duro, né? Depois eu vou lá e converso com vocês lá no Instagram, porque aqui é para jogar duro. Bacana? Analogia. Eu vou te chamar no PC e dizer, fica esperto, né? Veja que a analogia, e aí você tem que ficar muito esperto, veja que a analogia é uma forma de integração da norma, não é isso? É uma forma de integração da norma ao ordenamento jurídico, né? Uma forma de integração da norma ao ordenamento jurídico. Eu vou te chamar no PC e dizer, né? Vou te chamar no PC e dizer. Você tem que ficar atento, porque, né? Vamos ficar esperto, né? Vamos ficar esperto. Analogia não constitui fonte do direito, beleza? Analogia não constitui fonte do direito, né? Vamos ficar ligado nesse ponto aí. Veja que a analogia é uma forma de integração da norma. E analogia também não é uma forma de interpretação da norma. Analogia não é uma forma de interpretação da norma. Não faça confusão, tá? Aqui a gente vai tratar, né? Ah, professor, mas calma, você viu interpretação analógica, que é uma outra situação. E aqui a gente vai bater firme. Beleza? Tranquilo. Veja que quando eu falo da analogia, você tem que conhecer, né? Porque você pode ter analogia, olha, analogia legal, quando, por exemplo, eu tenho numa lacuna, né, uma omissão legislativa, veja, eu aplico aí um princípio geral do direito, né? Analogia legal, o princípio geral do direito, tá certo? Ou eu posso ter, é importante ainda quando você fala da analogia em leges, né? Da analogia em leges. Quando você está tratando da analogia em leges, né? Quando você está tratando da analogia em leges, ou analogia legal, né? Veja que aí eu vou aplicar uma norma, tá? Aí eu vou aplicar uma norma nessa lacuna. Bacana, deu para entender aí? Tranquilo. É importante, né? Importante aqui a gente ressaltar a importância. Importante ressaltar a importância. Ó. É importante a gente verificar a diferença entre analogia e interpretação analógica. Beleza? Então, se liga, né? Se liga. A diferença entre analogia e interpretação analógica. Quando é que eu tenho uma interpretação analógica? Interpretação analógica, veja, o legislador ele cria, né? Veja, uma forma, né? Uma forma casuística, não é isso? E proporciona o juiz a realizar uma interpretação. É quando eu trato, por exemplo, lá do homicídio, né, do artigo 121, quando eu falo lá do homicídio qualificado mediante promessa, mediante paga ou promessa de recompensa. Veja que o homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa constitui um motivo torpe, né? E aí o legislador menciona lá no 121, diz o seguinte, ó, homicídio será qualificado, né, quando for cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que seria o outro motivo torpe? Não é isso? E aí ele deixa o juiz entender no caso concreto, veja se aquele homicídio está revestido aí pelo motivo torpe. Beleza? Deixa eu dar aqui um Zuc bloqueio, né? Ganhou aqui um Zuc bloqueio. Um Zuc bloqueio, né? Apareceu aí voando, aí ganhou um Zuc bloqueio. Bacana, então, tranquilo. Isso, né? Isso, fórmula, isso, casuística mais uma fórmula genérica, exatamente. Bacana, tranquilo. É importante você saber que a analogia, veja, ela pode ser aplicada em direito penal? Sim, a analogia pode ser aplicada em direito penal, desde que seja o que? Uma analogia in bonam partem, não é isso? Uma analogia in bonam partem, diferente quando eu trato de interpretação analógica. Porque na interpretação analógica ou interpretação intralegem, perceba, há a possibilidade de utilizar a interpretação analógica ou intralegem, veja, até mesmo em desfavor, né, do acusado. Quando, por exemplo,
eu cito, né, lá no artigo 121, a redação, mediante paga ou promessa de recompensa, né? Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Eu estou deixando a mão do juiz para o juiz entender o que seria o outro motivo torpe. Ora, para enquadrar a conduta de alguém. Então veja que aqui a interpretação analógica ela pode ser utilizada em norma incriminadora, não é isso? Em desfavor, por exemplo, daquele agente. Eu tenho interpretação analógica também, tá? Lembrando aqui, veja, quando você tem a descrição típica lá do artigo 171, não é isso? Ele menciona lá, né? Induzir a erro utilizando-se de ardil, né? Artifício ardil ou por outro meio fraudulento. O que seria o outro meio fraudulento? Aí você deixa nas mãos do juiz, né? Para o juiz, no caso concreto, entender o que seria um outro meio fraudulento. Aí eu tenho o que eu vou chamar de interpretação analógica também. Sempre que na lei aparecer lá, de qualquer modo, né, ou por outro meio, né, ou o exemplo aqui, ou por outro meio fraudulento, não é isso? De qualquer modo, por outro meio, né, ou um exemplo que eu tenho aqui. Então veja, deixa na mão do legislador, do juiz, o legislador deixa na mão do juiz. Então é importante você saber que a interpretação analógica ela pode ser utilizada em desfavor do agente, diferente da analogia. Né? E a interpretação analógica é uma forma de interpretação da lei penal. A analogia não, a analogia é uma forma de integração. E a analogia ela só pode ser utilizada em bonam partem. Bacana, tranquilo? Com essa concepção que a analogia só pode ser utilizada em bonam partem, foi que o STJ entendeu que dano ao patrimônio público do DF é dano simples e não qualificado. Dano ao patrimônio público do DF é dano simples e não qualificado. E o STJ ainda com a mesma concepção, entendendo que a analogia não pode ser utilizada, só pode ser utilizada, né, em bonam partem e não malam partem, para o STJ, quando você trata também de empresas públicas, perceba, STJ entendendo que dano ao patrimônio público de empresa pública é dano simples e não qualificado, porque o Distrito Federal e a empresa pública não se encontram lá no artigo 163, parágrafo único, inciso 3º, né, que trata lá do dano qualificado, quando trata do dano qualificado. Quando o bem jurídico atingido, veja, é um bem público, não é isso? Menciona lá União, Estado e Município, e não entrou o Distrito Federal. Então, pensar diferente, né, seria uma analogia o quê? Em bonam partem ou em malam partem? Em malam partem. Né? Em malam partem. Então, o STJ afastando essa concepção da possibilidade da analogia em malam partem, né? Entendendo que a analogia só pode ser utilizada em bonam partem. Tanto é que o próprio STF, quando você ainda não tinha lá no 311A a tipificação da conduta, né, de fraudar certames de interesse público, o STF entendia que também estaria sendo aplicada a analogia em malam partem quando alguns juízes, né, e promotores de justiça, juízes julgando e promotores de justiça, oferecendo ação penal, enquadrando a conduta daquelas pessoas no delito de estelionato. STF entendendo que seria a analogia em malam partem e entendendo pela tipicidade do fato, considerando, né, que você não poderia utilizar a analogia em malam partem, não é isso? Então o STF afastando essa tipificação. Hoje, perceba, hoje você tem a tipificação lá no artigo 311A, né? O artigo 311A tratando, artigo 311A tratando da tipificação, né, dessas fraudes em certames de interesse público. Não é isso? Hoje você tem o tipo penal. Mas antes, a tentativa de enquadrar no estelionato não pegou, porque o STF entendeu que estaria aplicando a analogia em malam partem. Tranquilo? Beleza. Veja que a analogia em bonam partem, né? Aquela analogia que é possível, eu tenho um exemplo quando eu trato lá do aborto, né? Do aborto chamado aborto sentimental, humanitário ou piedoso. Perceba que o artigo 128, ele menciona no inciso 2, é isso? Ele diz o seguinte, ó, não se pune o aborto praticado por médico, né? Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. Veja que aqui eu teria os requisitos, né?
Primeiro, que o aborto tem que ser praticado por médico. Esse aborto tem que ser decorrente do estupro, não é isso? E também tem que ocorrer o quê? O consentimento. Tem que ocorrer o consentimento da vítima ou quando incapaz de seu representante legal. São os requisitos. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer, perceba que ele fala se a gravidez resulta de estupro. Ora, estupro, 213. Não foi incluído aqui no 128 o 217A, que trata do estupro de vulnerável. E a grande pergunta é o seguinte, será que o médico que pratica o aborto, decorrente do estupro de vulnerável, será que é possível você aplicar essa excludente a esse médico, a conduta desse médico? É a pergunta que se faz. Porque aqui ele fala estupro e não incluiu o estupro de vulnerável. Aí a doutrina aponta que, com a aplicação da analogia in bonam partem, tá certo? Até para você evitar uma situação de injustiça, você aplicaria aqui, por analogia in bonam partem, a excludente do 128, inciso 2, aquele médico que pratica um aborto decorrente de estupro de vulnerável. Não é isso? Aquele estupro de vulnerável, onde a vítima figura aí com a idade menor de 15 anos, menor de 14 anos. Beleza? Tranquilo? Então, é um exemplo que você tem aí da analogia in bonam partem, né? Bem, professor, tudo bem. Mas aí você está falando de analogia in bonam partem de uma norma penal permissiva. Sim. Professor, a pergunta que eu faço é a seguinte, eu posso ter uma analogia, utilizar analogia numa norma penal incriminadora? Porque eu estou pensando aqui, eu acho que não, né? Depende. Você vai ver que a regra, você vai verificar que na regra você não usa. Por quê? Porque, veja, quando você trata de norma penal incriminadora, na sua cabeça passa o seguinte, olha, eu vou pegar um fato atípico e enquadrar aquele fato em tese, um fato em tese atípico, e vou tentar jogar esse fato a um tipo penal incriminador. Isso, professor, seria uma analogia in bonam partem, in malam partem. Então, na minha cabeça, está passando o seguinte, eu acho que eu não posso usar analogia em norma penal incriminadora. Aí eu vou falar para você o seguinte, depende. Posso sim usar analogia em norma penal incriminadora, desde que seja em benefício do agente, seja em favor do agente. Professor, mas será que tem essa possibilidade? Existe um caso assim? Existe, eu posso te dar um exemplo. Beleza? Tranquilo? Vem comigo aqui. Eu tenho lá no artigo 37, a figura penal do informante. Não é isso? 37. Veja, o 37 menciona colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º, trata os equiparados, 34 e 34 desta lei. Bem, eu te chamo no Perceba e digo, o Tício, então se ele colaborar com um grupo, veja que quando eu falo grupo, veja, grupo é mais de uma pessoa, Então vamos supor que o Tício está colaborando com 2 traficantes. É grupo, não é isso? Veja que, perceba no que eu vou dizer, eu tenho um concurso de pessoas ainda não associação, Então, olha, se ele colabora com 2 traficantes, entra aqui, no 37. Beleza? Tranquilo, entra no 37. Beleza? Com 2 traficantes, 37, porque ele fala grupo. Ou, aí menciona ainda o 37, Colaborar com grupo, colaborar como informante com grupo, organização. Então, eu tenho uma organização que o conceito salada dele é 12.850, Então, por exemplo, eu tenho associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, isso? Ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes, lá do artigo 33, parágrafo 1º, 34,
da Lei 11.343/06. Seria um exemplo, né, de organização criminosa dentro do tráfico. Bacana? Então, organização. Ou ele poderia colaborar com uma associação, né, que no caso seriam 2 ou mais pessoas, não é isso? Para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos lá no artigo 33 cap, para o 1º e 34, né? E 34 da Lei de Drogas. Bem, então são as 3 situações que ele iria responder, né? Que ele responde como informante. Agora, eu te pergunto, se o Tício colaborar com apenas um traficante, ele está colaborando com apenas um traficante, tem como eu jogar ele aqui no 37 para ele responder? Na figura do informante, né? E eu tenho uma live que eu falo lá especificamente da figura do informante. Eu não vou entrar aqui repetir o que eu já falei, né? Você busca lá e você vai verificar. Eu sempre falo da questão do informante. O informante ele não pode fazer parte do lucro, não é isso? Porque se ele faz parte do lucro, ele está associado, né? Então você não tem como, veja, não convive a figura da associação com o informante, né? Ou ele é informante ou ele é associado, né? Tá travando? Como é que tá aí? Não, né? Tá beleza, tá indo. Então veja, eu tenho o Tício que está colaborando com um traficante só, traficante individual. Eu não posso jogar ele aqui no 37 diretamente. Não posso por quê? Porque aqui entra traficante individual, ou ele falou associação, ou ele falou grupo, organização, associação. E aí? Bacana? Tem como eu jogar ele aqui diretamente? Sim ou não? Não. Não. Bem, se eu não joguei ele aqui no 37, ele não está colaborando, né, com um grupo, associação, organização? Sim ou não? Sim. Não está colaborando? E o que fala o artigo 29 do Código Penal? Né? O que fala o artigo 29 do Código Penal? Né? Quem, de qualquer forma, contribui para o crime, não é isso? Quem, de qualquer forma, contribui para o crime, responde nas penas daquele crime na medida da sua culpabilidade. Então, perceba, ele não está colaborando para o crime, sim ou não? Ele não está colaborando para o crime? Então você vai verificar que com base na teoria monista, né, que eu também posso chamar de teoria unitária, quando eu trato de concurso de pessoas, esse agente, o informante que colabora com o traficante só, deveria responder lá no 33. Concorda comigo ou não? Então, né, eu espero você colocar aí, dizendo que você concorda, né? Vou esperar aí, dizendo que você concorda. E aí? E aí? Concorda comigo? Bateu? Bateu, né? É isso aí. É isso aí, importante, né? Importante. Bacana. Bacana. Beleza. Então veja, né? Tá todo mundo aí. Isso. Agora, vocês não entendem que seria uma ofensa ao princípio da isonomia e também ao princípio da igualdade? Ao princípio da isonomia e o princípio da proporcionalidade? Considerando que, se ele colaborar com grupo, organização e associação, é 37, né? Veja, o 37 com a pena de 2 a 6, né? Crime que nem é equiparado a hediondo, não é isso? E se ele colaborar com apenas um traficante, ele vai responder no 33, crime equiparado aos hediondos, é tráfico. Entenderam isso? Sim ou não? Entenderam essa pegada? Sim ou não? Né? Sim, sim. Aí tá certo, né? Aí tá certo. Isso. Legal. Entenderam, né? Então, a doutrina fala o seguinte, olha, para evitar essa injustiça, considerando que se ele colaborar
com grupo, organização ou associação, né? Veja, com grupo, organização, grupo, associação, organização, né? Veja, uma estrutura bem mais complexa. Pô, o cara responde no 37, né? E aí, se o cara colaborar com um traficantezinho só, vai pro 33, considerando que o legislador papou uma mosca aqui no 37 e não colaborou, e não colocou ali, né? Colaborar com uma pessoa ou um grupo, não colocou isso. Veja, eu vou ter que lançar mão da analogia. E aqui eu estou utilizando analogia e norma penal permissiva ou incriminadora. Joga um JD agora para mim. Joga um JD para mim, né? Joga um JD aí. Joga um JD. Eu estou utilizando a analogia em norma penal incriminadora ou permissiva? Incriminadora. Aí o examinador te pergunta, é possível, numa prova oral, numa discursiva, é possível a aplicabilidade de uma norma, do uso da analogia em uma norma penal incriminadora? Você vai falar, olha, se essa analogia está sendo utilizada, mesmo que em norma incriminadora, em favor daquele que praticou a conduta, né, em favor do acusado, é possível. Porque, veja, o que se veda no direito é analogia in malam partem, possibilitando a analogia in bonam partem. Analogia in bonam partem não interessa. Não interessa se essa analogia vai ser aplicada na norma penal permissiva ou na norma penal incriminadora. Interessa o seguinte, aplicou, trouxe um benefício? Trouxe, é possível. Entenderam? É porque fica na sua cabeça sempre que a analogia não pode ser utilizada em norma penal incriminadora. Claro, é o que passa na sua cabeça. Por quê? Porque você sempre pensa, olha, vou usar a analogia para considerar um fato que é atípico por falta de um tratamento penal, né? Onde você tem uma lacuna na lei, aí ele pega um fato atípico e joga numa norma penal incriminadora. Então não é possível a analogia, né? Mas veja, quando ele faz isso, ele está fazendo analogia em malam partem. Agora, se você utiliza analogia, mesmo em norma incriminadora, mas se essa analogia é uma analogia in bonam partem, aí é possível. Beleza? Então, né, joga duro demais, né? Joga duro, né? Joga na pegada. E exatamente, apesar de ser incriminadora, ela beneficia o agente. Aí você cita na prova oral, joga duro, mata no peito e fala, olha, excelência, eu apresento, né, eu quero dar o exemplo aqui, né, lá no artigo 37, em que você tem a figura do informante. Veja que o 37 ele menciona colaborar como informante com grupo, associação, né, organização criminosa. Grupo, excelência, olha, pressupõe, né, mais de uma pessoa, não é isso? Organização criminosa, eu tenho um conceito lá na lei 2850, né? Associação, eu tenho lá no 35, né, que é associar duas ou mais pessoas. Então, excelência, veja, se ele colabora com dois agentes em concurso de pessoa, por exemplo, o grupo, ele responde no 37. Se ele colabora, por exemplo, com uma organização criminosa, né, conceito lá na lei 2850, né, veja, com associação de mais de quatro pessoas, não é isso? Uma associação de mais de 4 ou mais pessoas, né, associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente organizada, veja, ordenada, veja que ele vai responder pelo 37, se ele colabora com a associação, né, veja, responde no 37, associação para o tráfico. E se ele colaborar com uma pessoa só, pela teoria monista, quem de qualquer forma colabora para o crime, né? Qualquer modo colabora para o crime, responde nas penas daquele crime na medida da sua culpabilidade. Veja, ele deveria responder lá no 33, seria uma injustiça. Ele colabora com uma estrutura mais complexa, 37. Aí vai colaborar com um traficantezinho, pé rapado, 33. Ele respondendo lá no tráfico, junto com o traficante. E aí eu teria o uso da analogia em uma norma incriminadora. Mas veja, a analogia está sendo utilizada em bonam partem e não malam partem. Beleza? Tranquilo? É o que você vê muito exemplo, é a analogia sendo utilizada numa norma permissiva, uma excludente de ilicitude.
né? Então aí que eu estou te dando um exemplo de uma analogia sendo utilizada numa norma incriminadora, mas para benefício. Deu para pegar isso, sim ou não? Deu para pegar isso? Sim ou não? Sim ou não? E aí? Bacana, né? Bacana. Faz um acerto aí agora, antes de você fechar a pegada de monstro. Faz um acerto aí, tá? Que eu tô aqui, tô dando aqui, mas eu tô lembrando. Faz um acerto aí que acho que no início da aula, né, dá uma, tá? Analogia legal em leges. Corrija aí e depois vê se eu falei isso, tá? Analogia legal em leges, tá? Analogia legal em leges. Analogia legal ou em leges é aquela analogia em que você aplica ao caso omisso uma lei que trata de caso semelhante. Beleza? Foi isso que eu coloquei aí. Se não foi, acerta para mim. Analogia legal ou em leges é aquela analogia, é a analogia, veja, que eu aplico a um caso omisso, não é isso? A um caso omisso, veja, a um caso omisso eu aplico uma lei, né? A uma lei que trata de caso semelhante. Analogia, isso. Eu falei isso? Bacana, falei isso? Né? Porque eu tô com isso na cabeça, acho que eu dei uma trocada aí. Vamos corrigir agora. Beleza? Tá, falei analogia legal em leges? Deu para entender? Isso. Beleza. Bem, e tem também analogia jurídica ou iuris. Eu falei da analogia jurídica ou iuris ou não? Eu falei da analogia jurídica ou iuris ou falei só da analogia legal ou em leges? Eu falei da analogia iuris, ainda não falei, né? Tá, vou falar agora. Então vamos acertar aqui, vamos acertar. Analogia, tá, vamos segurar. Analogia legal, isso. Vamos lá. Segura então. Tá bom. Então, deixa eu acertar aqui então. Vamos lá, segura aí. Analogia legal ou iuris? Beleza? Ou melhor, analogia legal ou leges, ou em leges, né? Analogia legal ou em leges. É aquela que eu aplico, veja, uma lei que trata de caso semelhante, não é isso? A um fato em que você verifica uma lacuna na lei, né? Por exemplo, eu aplico a um caso omisso, né? Um caso que você não tem a lei, eu aplico uma lei que trata de um caso semelhante. Analogia legal ou leges, beleza? Analogia legal ou leges. Fechou essa? Isso. Né? Que é a normal, que você sempre vê. Beleza? Tranquilo? Isso está fechado? Analogia legal ou leges? Isso. Um caso omisso, eu aplico uma lei que trata de caso semelhante. Beleza? Isso. Agora, isso. Agora, a outra analogia que pode aparecer na sua prova. Analogia jurídica ou iuris. Eu acho que essa eu não falei. Analogia jurídica ou iuris. Analogia jurídica ou iuris. Veja, aplica-se ao caso omisso um princípio geral do direito. Aí sim, né? Analogia legal, analogia jurídica ou iuris. Aplica-se um caso omisso um princípio geral do direito. Bacana? Então, o examinador... mas eu acho que quando eu falei princípio geral de direito, eu fiz referência à analogia legal, né, ou leges. Então dá uma acertada aí, que eu estou acertando aqui, né, veio aqui na minha cabeça, eu acabei trocando, mas já estou acertando aí, né? Eu não sei se eu troquei, enfim, então estou acertando aqui. Tá, não falou termo em latim. Ah, beleza, então. Tá, então não tem nada. E beleza, então. Tranquilo, então, pessoal? Tranquilo, né? Então, faz essa diferença aí entre analogia legal ou leges, né? Que você aplica a um caso omisso, uma lei que trata de caso semelhante, tá certo? E a analogia jurídica ou iuris, que aí na omissão legislativa você aplica um princípio geral de direito. Beleza? Tranquilo?
Legal, né? Então acertou aí. Bem, então a pegada... quando eu dei o exemplo lá da interpretação analógica, e eu falei para vocês que na interpretação analógica, né, veja, o legislador ele utiliza, né, uma fórmula casuística, né, seguida de uma fórmula geral. E aí eu dei o exemplo lá do artigo 121, né, quando ele trata lá, parágrafo 2º, inciso 1, quando ele trata do homicídio qualificado, né, pela paga ou promessa de recompensa. E aí ele fala lá, homicídio será qualificado, né, quando cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Isso é interpretação analógica, filho. Interpretação analógica. Entendeu? Ou por outro motivo torpe. Qual é o motivo torpe? O juiz decide aí. Isso é interpretação analógica. Isso pode, né? Inclusive em Malam Partem. Tá dando para entender? É isso? Inclusive em Malam Partem, né? Quando você tem lá no artigo 171, né, que ele trata lá do estelionato, né? Aí o tipo penal menciona, né? Induzir ao erro, não é isso? Induzir pessoa a erro, né? Outra a erro, aí vem mencionando, mediante a artifício ardil ou por outro meio insidioso, ou por outro motivo fraudulento, não é isso? E tem a outra qualificadora que eu acabei falando agora, também quando você trata lá de meio insidioso, não é isso? Então veja, quando você trata do homicídio também seria uma interpretação analógica. Veja, tem que ficar esperto. Outra coisa também que você tem que se ligar, cuidado. Por quê? Porque a analogia, ela pode aparecer com outros nomes. Ela pode aparecer assim, ó, suplemento analógico. E também tem um nome que pode causar uma confusão na sua cabeça também. Veja que a interpretação analógica é uma coisa, não é? Então, mas cuidado, que se ele utilizar o nome assim, ó, integração analógica. Integração analógica, o suplemento analógico é analogia. Se liga! Aí cai lá a integração analógica. O professor fala integração. Não falei integração, falei interpretação. Integração analógica é analogia. Suplemento analógico é analogia. Sinônimo de analogia. Isso. Pegou aí? Suplemento analógico, analogia. Coloca aí, integração analógica, analogia. Isso, na integração analógica, analogia. Eu não posso fazer confusão com integração analógica com interpretação analógica. Entendeu? Bacana, né? Joga Alfa Zulu, né? Alfa Zulu. Tá. Só para fechar, lá já que eu falei do homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, isso, esse homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, você sabe que pode aparecer na sua prova com os nomes homicídio mercenário, homicídio remunerado, não é isso? Homicídio mercenário, homicídio remunerado, e o nome, né? Veja, eu fiz uma live, falei sobre esse nome, depois as pessoas começaram a conhecer, né? Já jogou aí, o chamado homicídio sicariato, né? Vem de sicária. Homicídio sicariato, é homicídio mediante paga ou promessa de recompensa. Legal? Né? Posicionamento do STJ firme de que, não há que se comunicar a qualificadora direta ao mandante. Tem que se verificar no caso concreto. Por quê? Porque o mandante pode estar agindo mediante, mediante motivo de valor moral, né? Então tem que ficar muito ligado, né? Então fica esperto aí. Beleza? Tranquilo, né? Pode estar ligado aí, pode estar motivado por um motivo relevante de valor moral, né? Aí chegou em casa, a filha dele estava lá, o Tício tinha praticado um estupro com a menina. Ele ficou muito zangado. Foi lá e pagou o MEV. O MEV foi e matou. Quem está matando por dinheiro é o MEV. O MEV vai responder no homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. E o Tício não, homicídio privilegiado, né? Então não há que se aplicar a qualificadora diretamente, tem que analisar o caso concreto. Não é isso? Bacana? Tranquilo, né? Tranquilo. Deu para entender? Deu para entender?
Então é isso, né? Não se comunica diretamente, né? STJ nessa pegada aí. Pessoal, então bacana, né? Deu pra pegar? Vamos nessa então. Isso, não se comunica diretamente a STJ nessa pegada, porque o mandante pode estar aí agindo motivado, né? Um relevante valor moral, beleza? Tranquilo? Pode estar aí acobertado ele pode estar cobertado por um privilégio. Beleza? Tranquilo, 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 né? Bacana, bacana, bacana. Posso ir embora então? Tranquilo. Vamos lá, joga duro. Isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Hoje não tem musiquinha aqui. Na nossa doutrina, mas muito explorado na Alemanha. Aí, ó. Importante, né? O professor Carlos Rangel jogando duro, né? Falando lá. Veja, do direito comparado, ele gosta, né? De estudar essa parte de direito comparado. Bacana, né? Isso é legal. Então, pessoal, vamos ficar atento então, tá? Na analogia com esses outros nomes. Suplemento analógico ou integração analógica. É diferente de interpretação analógica. Tá? Integração analógica é diferente de interpretação analógica. Integração analógica é analogia. Suplemento analógico é analogia. É um outro nome que pode aparecer na sua prova. Aí aparece lá integração analógica, você faz confusão com interpretação analógica. Que também pode aparecer um nome assim, ó, interpretação analógica. Intralegem. Bacana? Vamos ficar ligado aí. E a possibilidade da utilização da analogia em norma incriminadora. E eu dei o exemplo aqui do 37. Né? Veja, você usa analogia para enquadrar a conduta daquele que colabora com o traficante individual aqui no 37. Por quê? Porque se você for raciocinar com o que está descrito no tipo, você não tem como enquadrar aqui. Por quê? Porque ele está colaborando com uma pessoa só, e o 37 menciona colaborar como informante com grupo, organização, associação. Então, como ele está colaborando para o crime, com aplicabilidade da teoria monista, também chamada de unitária, ele deveria responder lá no 33. E aí você teria, veja, uma ofensa ao princípio da igualdade, uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Então, se ele colaborar, por exemplo, com uma organização criminosa, que veja que você tem maior complexidade, né? Veja, algo bem mais complexo, né? E, em contrapartida, aí, né, quando ele colabora lá com a organização criminosa, você jogaria ele aqui no 37, porque o tipo penal possibilita isso, né? Colaborar com a organização criminosa. Não é isso? Agora, se ele colaborar com um traficante individual, você jogaria ele lá no 33, respondendo por crime equiparado ao hediondo, que é o tráfico. E aqui ele responderia pelo 37, né, que não tem a roupagem de crime equiparado ao hediondo. Então, veja, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e o princípio da igualdade, né, você teria que tratar de forma desigual, né? Veja, o cara colabora com uma organização, o cara colabora, veja, com apenas um traficante, e eu vou dar uma pena maior a ele, então vou utilizar a analogia, olha, a analogia sendo utilizada em norma incriminadora. Mas veja, é em norma incriminadora sim, mas é para o benefício daquele que praticou a conduta. Então seria uma analogia in bonam partem. Legal? Então é bom você trabalhar isso na sua redação, falar ainda acerca lá do posicionamento do STF, do STJ, quando trata lá do Distrito Federal, né, e também de empresa pública, né, entendendo o STJ que dano ao patrimônio do Distrito Federal e dano ao patrimônio da empresa pública constitui dano simples e não qualificado. Por quê? Porque o DF não se encontra lá no 63, parágrafo único, inciso 3, não é isso? E a empresa pública também não. Né? Empresa pública também não. Lá fala concessionária de serviço público. E concessionária de serviço público é uma natureza jurídica diversa de empresa pública. Beleza? Tranquilo? Então o STJ entende que ali seria uma analogia em bonam partem. Beleza, então, pessoal? Vamos jogar duro, adelante, focado, e a gente se encontra aí. Tchau, tchau.